aquele que nos dá toda tranquilidade, paz e alegria, né? De estarmos servindo a Ele. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sheila e eu, mais uma vez, fico grata a Deus por essa oportunidade, ao irmão Glauber, por esse ministério, que é um ministério que vem edificando vidas, né? Vem fortalecendo nossa alma, nosso espírito com o Senhor. E sem muitas delongas, né, eu quero trazer uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração há uns dias e tem impactado demais. E está lá em Lamentações, se você puder abrir onde você está, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações. Enquanto a gente vai abrindo, eu quero deixar um cheiro para nossa amiga Arlene, essa mulher de Deus que eu amo demais, meu Deus. Eu amo muita gente, todo mundo aí, mas a Arlene tem um mistério com ela aí especial, né, Arlene? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. É um texto, inclusive, conhecido por muitos de nós, mas é um texto que às vezes a gente esquece, sabe? E eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Então, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, na minha versão está assim, ó. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão para não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Nós estamos entrando aqui numa vigília, né? Normalmente as vigílias, elas ficam até as manhãs. E a palavra que o Senhor me trouxe ao coração é exatamente essa. Esta manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram para a sua vida. Amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor continuarão renovando na sua vida. E eu fiquei refletindo, irmãos, que Deus ele tem um trabalhar individual, né? Com cada um de nós. Hoje, se você olhar a minha história, eu vou lhe contar como foi cada manhã da minha vida. Cada dia, o que aconteceu? Qual foi a minha história? Como é que Deus trabalhou? Que milagre foi que aconteceu? E na vida de cada um de nós, Deus tem um trabalhar diferente. Porque Ele quer desenvolver um relacionamento individual com cada um de nós, né? Às vezes a gente se espelha com a história do outro. Ah, como eu queria que a minha história fosse igual da irmã tal, do fulaninho, né? E agora com essa rede social a gente fica olhando muito a vida do outro e acaba esquecendo de olhar a sua própria história, de olhar aquele jeito individual que o Senhor quer tratar com cada um de nós, né? E é muito interessante como assim você percebe o ser humano, né? A gente estuda um pouco sobre isso, o comportamento do ser humano, e a gente começa a perceber que o ser humano tem o hábito de fazer aquilo que não está escrito que é para ele fazer, né? Então, o que não está escrito para fazer, a gente faz. Mas aquilo que já está escrito, a gente teima em não fazer. É interessante porque o ser humano, o próprio Paulo fala isso, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que é para fazer, eu não faço. O povo complicado, às vezes, somos nós, meus irmãos. É um negócio assim, eu fico encabulada com isso. Porque ó, você quer ver uma coisa? A palavra de Deus ele é um Deus que ele é prático, sabe? Não sei se vocês percebem isso. Deus é simples. A gente tem um irmão, um pastor, que eu acho que vocês conhecem bem, que fala isso, né? Que o homem é quem complica as coisas. O homem é que deixa as coisas bem difíceis. E é verdade, peça para alguém falar assim, ó, para você emagrecer, você tem que fazer caminhada todo dia. É uma coisa simples, só depende de você, levantar e fazer a caminhada.
Mas se você falar para ele, ó, se você para emagrecer, você tem que pagar R$ 10.000, você tem que subir uma escada assim, assim, assado. Se você colocar a coisa mais difícil, você vai perceber que o ser humano parece que gosta de fazer a coisa mais difícil, em vez de fazer a coisa simples, em vez de fazer aquilo que está nas nossas mãos. E às vezes a gente, na palavra do Senhor, é do mesmo jeito no nosso relacionamento com Deus. Nosso Deus, as misericórdias dele se renovam todos os dias pela manhã. E esse é o motivo de você não estar morto. É o motivo de eu estar aqui. Então, assim, isso é tão simples, nós entendemos essa simplicidade do Senhor. Em vez de, às vezes, a gente estar fazendo coisas mirabolantes para entender aquilo que Deus tem para a gente entende Deus na simplicidade. Então, assim, o que eu quero... uma das coisas que Deus me incomodou bastante, às vezes a gente pensa que Deus é igual um negócio, sabe? Negócios, que a gente negocia, que a gente tem que fazer uma estratégia, que a gente tem que, sabe, montar um plano de ação para conseguir aquilo que Deus tem para a gente. E sendo que a palavra de Deus diz que isso é muito fácil diante do Senhor. Só é a gente clamar a Ele, só é a gente buscar a Ele, só é a gente ir com sinceridade diante dEle. Primeiro porque Deus ele não é um Deus de negociação, de trocas. Quem faz isso é o diabo. O diabo, se você, ele te dá uma coisa se você fizer isso. Deus não é assim. Às vezes nós confundimos isso. Eu vejo muitas pessoas confundindo esse tipo de relacionamento com Deus, como se fosse um Deus de negociações, sabe? Ah, você vai ser abençoado se você for para a vigília de oração. Ah, se você não for para a vigília de oração, você não vai ser abençoado. Deus não se relaciona conosco dessa forma. Por quê? Porque você não merece nada de Deus, mas Ele já te deu de graça. Essas bênçãos já estão liberadas para você. Tudo isso que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nossa herança porque já foi pago um preço por isso, mesmo sem merecermos. Eu não sei se os irmãos me entendem isso. Então, assim, esse relacionamento com Deus independe do que a gente faz. Eu quero deixar bem claro aqui que não estou dizendo que é para a gente não vir para campanha, fazer. Eu sou super a favor disso, né? De fazermos propósitos diante de Deus, de cumprirmos votos. Eu entendo perfeitamente isso dentro da legalidade do que Deus determinou, do que Cristo determinou, que nós, como passos daquilo que devemos fazer, mas não como meio de troca. É isso que eu quero deixar claro. Deus, ele não é um Deus de troca. Ele é um Deus de fidelidade. Ele é um Deus que cumpre a palavra dele. Porque ele não é um homem para quem imita, né? Isso a gente vê isso na palavra. Ele não está fazendo isso para voltar atrás, se você não fizer. Ou seja, independente de você fazer ou não, o que ele determinou para a sua vida, assim será cumprido. Amém? E o que ele determinou na sua vida? As misericórdias dele a cada manhã vão ser renovadas, porque ele quer que você persista, ele quer que você prossiga, ele não quer que você pereça, ele não quer que você seja consumido. Então, para que isso aconteça, você precisa entender algumas coisas, alguns conceitos. Por exemplo, o conceito do recomeço, porque essa renovação trata-se de recomeço, amém? E eu não sei qual é o conceito que você tem de recomeço. Algumas pessoas têm um conceito de começar do zero. Podemos entender isso? Sim, recomeço é começar do zero. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Porque quando você passar por um entendimento, né? O que é um recomeço? É começar novamente. Mas talvez você não voltou para a estaca zero. Você está aqui e daqui você vai recomeçar um trabalho. Já aconteceu isso? De você começar a fazer uma coisa, um exemplo, às vezes tem pessoas que estudam inglês. Aí diz, irmã Sheila, eu nunca consigo terminar meu inglês. Eu tenho um bloqueio, não sei o quê, né?
A Bíblia, um exemplo da Bíblia. Quem nunca começou, não, esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. Aí para, né? E às vezes, para você recomeçar a ler, você não precisa necessariamente voltar lá para Gênesis. Você retoma dali aonde você tomou. Então, eu preciso que você preste bem atenção nesse conceito, recomeço. E a gente trazendo para esse versículo que a gente leu, é muito interessante, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, você tem uma jornada na sua vida que o Senhor desenhou para você, uma jornada que, com certeza, está já descrito a sua vitória. Isso não quer dizer que você não vai passar por provações, porque para ter vitória tem que atravessar esse mar, você tem que atravessar esse mar. E esse mar nem sempre é mar de flores. Normalmente é mar vermelho. É mar que exige de você uma fé sobrenatural para que seja atravessada, né? E essa misericórdia, quando ela é renovada, é exatamente isso, para que você, quando acorde, você não volte à sua estaca zero de como você estava no dia anterior. Muito pelo contrário, você volte revigorado, você volte com expectativa de que aquele dia, aquela noite turbulenta já passou, agora é um novo dia. Porque o choro, ele pode durar só uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Amém? Glória a Deus. Então é interessante quando a gente percebe esse renovo do Senhor, que é nesse dia, nesse novo amanhecer, nessa nova chance de você fazer daquele dia um dia que o Senhor fez para que o nome dele seja glorificado. E essa decisão cabe somente a você, né? Cabe somente a você. Como é que você vai começar esse renovo? Ah, Senhor, como é difícil, meu Deus. A gente está aí vendo as notícias nessa área política. Nós clamamos aqui, eu entrei justamente na hora que estava orando. E a gente vê quem... Ai de nós, Senhor, o que será da nação brasileira? O que será dessas pessoas, né, do vírus, do coronavírus? O que será? Quando a gente começa a colocar o foco naquilo que nos angustia, que nos traz, né, tristeza, pode ter certeza que aquilo ali tende a ampliar. Mas quando a gente coloca o nosso foco naquele que é maior do que todas essas coisas, pode ter certeza também. Deus, ele vai manifestar a glória dele, porque é esse o objetivo de nós estarmos aqui, é que o nome dele seja, de fato, amplificado, glorificado, e as pessoas percebam que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E às vezes a gente acorda de manhã sem essa perspectiva, sem essa visão, que naquela manhã o Senhor renovou, né? Então, que a gente tenha isso no coração, a gente tenha essas palavras, né, de bênção para o nosso dia, de bênção para a nossa nação, profetizando sempre no positivo, né? Porque quando a gente acaba falando das coisas negativas, aquilo também acaba na nossa mente nos angustiando. Então, uma das estratégias, uma das formas, né, da gente trazer a nossa memória, por isso que a palavra de Deus ela é perfeita, porque quando você, na nossa boca existe poder, amém? Nossa boca tem poder, assim como Jesus, assim como Deus, quando criou o mundo, ele usou a palavra, esta palavra, chegou até nós para que, através da nossa boca, nós determinássemos a bênção e a maldição, né? Então, através da sua boca, profetiza vida, profetiza milagres, profetiza restauração, profetiza libertação, mesmo diante de uma situação a qual os seus olhos físicos ou o seu corpo esteja sentindo algo que na realidade não é de Deus.
Mas os seus olhos espirituais, a sua língua espiritual, ela profetiza aquilo que é do mundo celestial. E como diz a palavra de Deus, aquilo que é confirmado aqui na terra, será o quê? Ligado no céu. Será ligado no céu. Então a gente precisa ligar isso. Nós estamos aqui na vigília de oração para isso, para ligar as coisas do céu aqui na terra. Amém? E isso é muito importante, a gente, primeiramente, quando acordar, vigiar naquilo que sai da nossa boca, né? Por quê? Porque aquele dia é um recomeço que o Senhor nos deu, para que as coisas que ficaram do dia anterior, da noite anterior, aquelas coisas que não provêm dos céus, elas parem ali, porque nesse dia que o Senhor fez, é um dia de renovo, é um dia de restauração, é um dia que o Senhor vai fazer algo novo. Tem até uma música, né? Nosso irmão Glauber, que é o nosso ministro aí, eu acho que essa música deve ter vindo ao coração dele, aquela que fala: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo novo não sei o que ao amanhecer, não é isso? Me perdoe aí a falta da letra, mas é exatamente isso que o Senhor quer nos trazer, algo novo no nosso casamento. E aí aquele conceito que eu falei, né? Não é que acabou do zero, né? Não é começar um novo casamento, não. É fazer daquele casamento ter algo especial, algo diferente. Faz quanto tempo que você não faz algo para o seu cônjuge? Quanto tempo? Existe uma pressuposição na programação neurolinguística que diz assim, é impossível. Se você quer ter um resultado novo, diferente, faça algo diferente. Às vezes a gente quer ter o mesmo resultado, quer ter um resultado magnífico, quer ver um milagre acontecendo, quer ver algo diferente, sendo que você está igual, você não se adapta, você não faz nada diferente para que aquilo ali venha ter um resultado diferente. Um dia desses eu estava pregando na minha igreja e Deus me usou fortemente quando eu falei isso para uma pessoa. Eu fiz: olha, você quer ver seu filho convertido? E o que é que você está fazendo? Ah, eu estou orando. E é? Como é que você está orando? Ah, como eu sempre oro. Eu fiz: e é? E o que é que você pode fazer diferente? Porque se você há 10 anos está orando e não está acontecendo, tudo bem que eu entendo que tem um tempo de Deus, mas não está acontecendo nada. Tipo assim, tem alguma coisa. Porque uma coisa é você fazer algo diferente. Por exemplo, aí eu dei um exemplo para ela, eu fiz: quanto tempo faz que você não passa 40 segundos abraçado com seu filho? Só chega, só abraça em aniversário, só abraça. Quanto tempo faz que você não chama sua mãe, seu pai para tomar um café? Quanto tempo faz que você não faz uma surpresa para o seu esposo não crente? Quanto tempo faz? Quando foi que você fez algo que alcançasse o coração? Ou você está esperando os anjos descerem para fazer uma manifestação, sendo que está nas suas mãos fazer algo diferente também, né? Esse é o grande problema nosso. Eu falo sempre isso. O Deus que eu sirvo, ele é o Deus do impossível. O seu Deus é o Deus do impossível também, porque o meu Deus ele é o Deus do impossível. O Deus do possível é para os outros, para aqueles que não creem, mas o Deus que eu creio, ele é o Deus do impossível. E aquilo que é possível, ele deixa eu fazer. Por quê? Porque ele me fez capaz, ele me fez inteligente, ele me fez ágil, ele me fez um ser que consegue pensar, que consegue agir. Então, isso ele fez. Não, minha filha, isso aí eu deixo você fazer. Né? Eu me coloquei nessa terra para você dominar esta terra aqui, ó. Você é capaz de organizar, de botar o nome nos bichos. Isso aí tudo você é capaz, certo? Você vai trabalhar, você vai tirar o suor
do seu trabalho vai ser dessa terra, você vai ter capacidade de criar, de pensar. Tu é um ser muito inteligente. Pode criar. Agora, o que você não conseguir fazer, pode deixar que isso aí é minha especialidade. Eu faço. Mas o que cabe a você, faça você. E a gente quer muitas vezes que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer, né? A nós cabe a gente fazer. Então, uma das primeiras coisas, exatamente isso. Aonde é que você está faltando aproveitar esse renovo de Deus? Aonde é? O que falta você fazer? Qual a ação sua no âmbito terrestre? Porque no âmbito celestial, eu creio que o Senhor já moveu as águas. Eu creio que essas águas já foram chacoalhadas. Aquela passagem do paralítico de Betesda, que nós conhecemos bastante, né? O agir do homem é essencial, né? É essencial. Por que ele nunca saiu? Porque ele sempre havia um espírito que movia as águas, mas ele sempre estava esperando alguém, né? Até que Jesus chega até ele, né? Até que Jesus se compadece daquela situação paralítica dele. Mas eu creio que não é esse tipo de situação que o Senhor espera da gente. Eu creio que o Senhor espera que a gente faça aquilo que está nas nossas mãos fazer, né? Seja uma ligação, seja um momento específico de oração para algo, né? Tipo, Senhor, eu estou fazendo, o que você está fazendo em termos de ação para que aquilo que você tanto busca seja algo que venha a existir, que venha algo a acontecer, né? E se você tem feito tudo que estava nas suas mãos, então creia que logo essa palavra, aquilo que você está esperando, ele irá se concretizar. Por quê? Porque o que coube a você fazer, você fez. Coube a você e agora temos que esperar o que Deus tem para fazer. Arlene, até que horas para eu me policiar aqui? Tá mudo. Até 23 horas. Oh, Glória, falta pouco, mas Deus vai ainda falar aqui com você e comigo. Eu até tinha separado, só para a gente ter uma ideia do que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero conseguir passar isso para vocês de uma maneira muito simples. Existem várias histórias de recomeços na Bíblia. Várias e várias e várias e várias. Mas umas que eu destaquei aqui, eu não poderia deixar de falar a história de Noé. Que grande história de recomeço foi essa história de Noé, né? Eu até fiquei pensando assim, se até Deus fez um recomeço na humanidade, imagine você, né? Que recomeços você pode fazer na sua história? O que você pode, de fato, fazer melhor, né? Porque o recomeço, e esse conceito eu quero deixar bem claro aqui para você, para que você escreva no seu caderno, escreva no cantinho aí da sua Bíblia, escreva no quadro, escreva na tela de descanso do seu celular, em algum lugar, escreva que recomeço é começar com aprendizado. Amém? Recomeço é começar com aprendizado. Porque se você começa do mesmo jeito, você está começando errado. E é esse um dos motivos que as pessoas desanimam quando vai começar uma academia, quando vai começar a ler a Bíblia de novo, porque ela sempre começa do mesmo jeito e não tirou o aprendizado. Por que foi que eu errei? Por que foi que deu errado? Por que eu parei? O que aconteceu? É isso que eu preciso que você entenda. Deus quer que você comece com aprendizado. Não pode começar do mesmo jeito. Tem que começar de novo, de uma maneira nova, com um novo renovo. Amém? Glória a Deus. É preciso a gente aprender isso, porque
Augusto Cury até falou uma coisa interessante. Inteligente é aquele que aprende com o próprio erro, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Às vezes a gente lê a Bíblia e não aprende com o que as pessoas que estão aqui erraram, né? E às vezes a gente tem que passar pela mesma história e acaba não aprendendo, até mesmo vivendo, a gente acaba não aprendendo. Quantas pessoas vocês não conhecem que continuam batendo na mesma tecla e acaba não saindo do lugar, acaba não chegando aonde Deus quer? Tem algo no meu coração que esses dias está queimando. Quantas pessoas que tinham grandes planos, grandes sonhos, vamos dizer assim, grandes sonhos, pararam no meio do caminho. Quantas pessoas tinham grandes sonhos e pararam no meio do caminho e estão ainda paradas no meio do caminho? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ser uma dessas pessoas. Eu não quero ser, Senhor. Eu quero ser aquela pessoa que vai aonde o Senhor planejou para ir. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor mexe, que o Senhor move. Eu quero ser, Senhor, essa pessoa que vai além do que a minha mente é capaz de pensar. E eu quero, Senhor, ser essa pessoa segundo o teu coração. Então, assim, a gente precisa entender que nesta terra, o mover de Deus, ele está ainda em movimento. E a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. A gente não pode. A gente tem que acompanhar esse movimento de Deus. Esse nosso Deus, ele é, como eu falei, ele é prático, ele é dinâmico, ele é demais. Às vezes me falta palavras para expressar o quanto que Deus é didático, sabe? O quanto que Deus tem tudo muito organizado nas nossas vidas. E a gente, por nossa complicação, a gente emperra, a gente empaca, e aquilo ali acaba impedindo, de fato, o mover de Deus na nossa vida, na vida dos outros. Então, a gente precisa amplificar essa nossa visão sobre esse recomeço de Deus na nossa vida. Um outro exemplo que a gente pode levar como na Bíblia aqui como recomeço, a história de Abraão, né? Abraão foi tirado ali de um lugar para um outro que ele nem conhecia. Que recomeço foi esse de Abraão? Às vezes, para recomeçar, a gente precisa mudar de posição. Às vezes, você serve e para mudar, para ter um novo recomeço, você precisa ser servido. Às vezes, é o inverso. Às vezes, você é servido demais e tem momentos que você precisa servir, né? Então, o Abraão, ele saiu de um lugar para um outro que ele não conhecia. E aquela história tem, quando a gente vai esmiuçar essa história de Abraão lá de Gênesis, a gente percebe que muitos recomeços teve na vida dele. A começar pela morte de um parente, né? Tudo ali teve um rebuliço, depois Deus chamou para outro lugar, e depois Deus fez promessa, e depois Deus cumpriu promessa, e depois Deus fez prova. Então, a cada momento desse, ele teve que aprender com o que ficou, né? Quando ele se separou do parente. Então, tudo isso são aprendizados que Abraão teve e que a gente pode também ter. Tem muita, eu não vou poder me ir em todos que eu separei, mas eu separei a história de Jacó, né? A história de José, que grandes recomeços teve a história, quais foram os aprendizados da vida de José. E você perceba que quando a gente aprende, a gente cresce. Se a gente parar e ver a história de José, quanto que ele recomeçou, quantos recomeços ele teve, diante de uma tragédia, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, mas ele aprendeu algo. E naquilo que ele aprendeu, ele cresceu. Quando ele aprendeu a perdoar, por mais que ele estivesse num dos mais altos escalão dali do Egito,
ali ele não estava na sua plenitude. Ele alcançou a plenitude em Deus quando ele definitivamente perdoou. E aí ele aprendeu que o perdão é a saída, é a salvação, né? De toda uma nação. Porque se ele não tivesse perdoado, pode ter certeza que ele não estaria ali. Então, tem muitas, todas, se você neste momento, e eu quero encerrar essa palavra assim, se você neste momento refletir o que é que você precisa aprender, se é liberar perdão, libera o perdão, para que a sua bênção ela chegue a você. Se é parar de murmurar, para de murmurar. Para de murmurar. Esses dias eu estava fazendo um atendimento e a pessoa falou bem assim, Sheila, é porque você sabe, eu tenho essa dificuldade mesmo de me aceitar, de reconhecer quem eu sou em Cristo. Aí eu refleti e fiz, de novo tu tá falando isso? Tipo assim, eu já sei, tu já falou, mas tu vai falar isso de novo? Não, mas é porque você não entende. Eu tenho essa baixa estima. De novo tu vai falar isso? Tipo assim, a pessoa reforça 10, 20, 30 vezes qual é o problema dela, né? Qual é a situação. É porque eu não tenho tempo. Não, de novo tu vai dizer isso, que não tem tempo? Até quando nós vamos ficar reforçando as nossas justificativas para não começar de novo, de uma maneira diferente, de uma maneira com aprendizado? Até quando? Até quando você vai ficar contando essa historinha para você mesmo? Né? Então, eu quero que, neste momento, você reflita. Até quando eu vou aguentar isso? Até quando o Senhor vai precisar renovar as manhãs a cada dia para que você perceba que hoje, agora, as misericórdias dele se renovaram para que você comece diferente e comece com um aprendizado. Amém? Então, eu glorifico a Deus por essa palavra e fala primeiro comigo, viu, minha gente? Eu falo assim com vocês, mas vocês não têm ideia o quanto que Deus ministra para mim primeiro. E eu creio que ele é maravilhoso para que a gente possa tomar uma atitude diante dele e tomar posse, né, de todas as bênçãos que ele já deliberou e que nessa manhã que vai se renovar de novo, né, daqui a algumas horas, a gente venha fazer diferente. Amém? Então, Deus abençoe e eu já passo a palavra aí para a irmã Arlene ou para o dirigente. Amém.